Salve meus amigos do blog do Cachimbo, Luiz Leal de volta com mais um vídeo para vocês. E a estrela da vez é esse daqui, ó, Peterson's Perfect Plug, ou como PPP, fica como 3Ps, o famoso 3Ps. Então se você tem curiosidade de saber como que é um tabaco plug, como que a gente faz para colocar ele no cachimbo, e também a minha opinião sobre esse tabaco, faz o seguinte: pegue seu cachimbo da vez, seu tabaco da vez, acomode-se e venha com a gente. Pois bem, Peterson's 3P Perfect Plug. Tenho aqui nas minhas anotações o tabaco, o corte dele é um plug. Já vou mostrar para vocês o que é um plug. Vamos falar primeiro que tipo de mistura que ele se encaixa, né? Em qual categoria. Ele é o chamado VB, Virginia com Burley, predominantemente uma mistura de Virginia e Burley, diferente do Vapor. A embalagem é essa latinha aqui de 50 gramas, apesar de que eu não anotei, essa lata é minha, eu não anotei quando eu peguei, mas eu acho que foi antes de 2015, ou seja, estamos em 2019, tem quase 5 anos, vai, uma latinha dessas, né? Então antes ela vinha nesse quadrado, e pode perceber que ela é um pouco mais profunda do que as latas normais desse tamanho. Mas acho que hoje em dia vocês conseguem ela em latinha redonda, apesar de redonda vem o plug aqui dentro, né? E o conteúdo dele, basicamente Virginia e Burley, e ele tem um casing, ou seja, o que era o casing, né? Eu já falei em outro vídeo anterior, mas eu falo novamente. É quando eles colocam um agente aromatizante antes do tabaco estar pronto. Então no meio do processo eles colocam lá um leve agente aromatizante, nós vamos falar sobre isso. Então sem mais delongas, vamos abrir essa daqui. Essa minha latinha eu já tinha aberto faz um tempo, então acho que ela está mais de um ano aberta já. Por isso, o que acontece? O tabaco ele está bem seco, tá? Mas só para mostrar para vocês, vou até pegar a folhinha aqui, ó. O plug ele vem assim. Ele é um tabaco prensado na forma de um bloco, né? Tem alguns blocos, alguns plugs que você simplesmente desmancha com as mãos. Esse aqui não, esse aqui, ó. Se eu bater, ele tá duro pra caramba, e porque ele tá levemente seco, né? Então eu tenho aqui a minha ferramenta 3 em 1, tem um canivetinho. Como que a gente faz? O jeito é o seguinte: a gente corta uma fatia, fatias finas, não muito fina, também não muito grossa. A gente corta umas fatias que aí elas vão ficar o que? Um famoso flake. Então, por exemplo, aqui eu já comecei a cortar, saiu um pedacinho aqui, mas eu vou continuar cortando só para vocês verem. Esse aqui talvez desmanche um pouco, porque ele está, como eu disse para vocês, já aberto há muito tempo. Eu fumei metade dele, basicamente. Então ele pode ser que ele desmanche na hora de cortar. Mas façam isso com cuidado, né? Estou fazendo aqui, ó, bastante força, tá vendo? Em cima da folha. Aí. Mas está indo, ó. Basicamente isso, ó. Cortei um flake relativamente grosso, acho que dá para vocês verem, né? Um flake relativamente grosso, ó. Mas é isso. E aí o que eu faço com esse flake? Bom, se fosse um flake mais fino, daria para fazer aquele método de dobrar, de torcer e colocar no cachimbo. Esse daqui, como que eu vou fazer? Na verdade eu vou desmanchá-lo, ó. Ele tá tão seco que é fácil de desmanchar em pedacinhos menores. É como se fosse aquela torcida, né, do flake, ó. Dá pra fazer em pedaços menores, ó. E o que sobrar, por exemplo, ó, tinha sobrado já de outra fumada, eu deixo dentro da lata, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui. Deixa eu tirar o cachimbo, pegar a própria folhinha, voltar aqui, ó, tudo pra dentro novamente. A gente não pode desperdiçar isso, né? Tá aqui, ó, minha folhinha das anotações. Então, aí fica aqui dentro, ó, eu já deixo um pouquinho. Esse aqui, obviamente, que eu não preciso deixar secar, porque como eu falei, já está bem seco. Então aí é só pegar um pouquinho, colocar no cachimbo, ó. Eu vou colocar só um pouquinho, porque hoje a gente vai fazer mais vídeos e eu não vou
fumar um fornilho inteiro dele. Vou colocar meio aqui, ó. Esse cachimbo acho que você já conhece, ele é um Peterson, famoso P31 com a piteira, a Pelipe, que o buraquinho ele sai para cima, né? Então a fumaça vai direto para o céu da boca, assim evita de esquentar muito e de queimar a língua, então ele ajuda um pouquinho, tá? Esse Peterson, se eu não me engano, ele aceita filtro 9 milímetros. Vamos lá. Enquanto eu vou acendendo, vou falando aqui um pouquinho o que eu anotei que vem na descrição da própria latinha, tá? Ele diz assim, ó: este excelente tabaco plug é composto por virgínias selecionados provenientes da África e do Brasil. Pois é, da África e do Brasil, misturados com burley do Malawi. Os tabacos são levemente aromatizados antes de serem secos e prensados, que é o que eu falei, é o processo do casing. Quando ele é feito depois do tabaco pronto é o topping. E então eles são aquecidos e armazenados por 2 semanas. O resultado é uma mistura encorpada e frutada. Tô sem óculos, eu não enxergo o que eu mesmo escrevi ali. Dá para sentir já ao acender a fumaça levemente adocicada. Esse é um tabaco realmente um pouquinho adocicado. E ao abrir a lata, o que eu anotei aqui? Bom, então em termos de umidade, eu lembro que quando eu abri, a umidade veio uma umidade correta, não estava tão seco como está hoje, mas também não estava excessivamente úmido, né? Então, ó, os aromas eles são bem para mim, bem nítidos, que eu até anotei aqui. Aromas de frutas escuras. Quando eu digo frutas escuras, por exemplo, uva passa, ameixa seca, aquele tipo de fruta, né? Uma fruta mais escura. E também um pouquinho de amendoado. Dá para sentir um pouco de amêndoas. Sabe quando, principalmente em época de Natal, que a gente compra aquelas nozes, amêndoas, junta tudo, deixa lá no pote, a hora que a gente abre, vai dar aquela cheiradinha, né? Um cheirinho levemente seco, mas mais amendoado, né? Que a gente diz no inglês nutty. É o que eu consigo sentir desse tabaco. Então, voltando a falar, ele, como está muito seco, o que acontece? Quando eu corto ele se desmancha, né? Vocês puderam perceber. Se ele tivesse mais úmido, aí ele ia cortar direitinho em lâminas, né? Ou os chamados flakes, os flocos, ia ficar bonitinho, que aí dá para você dobrar, torcer e colocar, ok? Aqui eu coloquei umas observações, né, sobre a pré-acendida e a queima. Se o tabaco estiver úmido, ele requer várias acendidas, é normal, né? O tabaco já está mais úmido e ainda prensado, se você não liberar muito espaço entre eles, né, deixar um pouquinho de ar, ele vai demorar um pouco para acender. No caso, esse aqui acendeu bem porque já está mais seco, né? Porém, se seco, ele desmancha ao cortar, que é o que eu já tinha falado para vocês. E aqui eu coloquei uma observação interessante nas fumadas que eu fiz, né, nas últimas semanas para poder fazer o review hoje, ó. Mesmo seco, ele necessitou de algumas acendidas durante a fumada. Aqui, ó, aqui ele já praticamente apagou. Ó, não sei se vocês conseguem ver a fumaça bem densa, né? Densa e uma fumaça bem branca. Ele está queimando o branquinho aqui também, o tabaco. Olha lá, mesmo seco ele apagou de novo. Deixa eu só socar de leve, tá, sem pressionar muito, porque senão não passa ar e aí ele não mantém aceso mesmo. Olha, agora eu sinto mesmo o aroma mais presente, assim, é o frutado. Como ele próprio colocou lá, uma mistura mais encorpada e frutada, né? O próprio fabricante diz isso.
Interessante que ele é um frutado, mas ele é um frutado que ele beira assim o floral, sabe, tabaco mais floral, como acontece com alguns Virgínias. Ele chega, eu diria que ele está ali no limite entre frutado e floral. Eu até anotei aqui, ó, os aromas durante a fumada, não a seco, né, não a frio. A predominância do frutado, né, de frutas escuras, quase floral. E também nozes, amêndoas ao fundo. Por enquanto eu ainda não senti, mas lá para metade do fornilho ele começa a aparecer. Agora ele acendeu bem. Ó, os sabores, né? Falei dos aromas, agora falar dos sabores. O que eu sinto em termos de sabor de tabaco nessa mistura? Ele me lembra muito terra, sabor terroso, tá? Eu diria que o terroso, sabor do tabaco dele predominante é o terroso. E também um pouquinho adocicado, é uma mistura adocicada, mas sem exagero, sem ser extremamente doce. Mas você sente o sabor do tabaco, ao mesmo tempo que você sente esses aromas frutados e amendoados. Amendoados provavelmente por conta do burley aqui. Mas é gostoso, bem gostoso. Ele apagou de novo. E isso é uma coisa que eu anotei até nas observações. Tomar um pouco de cuidado ao fumar esse tabaco, porque como ele apaga bem, e ele é um tabaco, para mim, um pouco encorpado, tente fumar com uma cadência mais devagar. Não tem problema se você tiver que acender várias vezes, que nem eu, mas vai devagar, tá? Para não esquentar muito e para não correr o risco de te dar um excesso de nicotina, né? O Nick Kick. O retrogosto dele é bem suave. O que fica mesmo é levemente um tabaco, assim, aquilo que eu falei, um gostinho de terra, mas bem, bem leve. E também um pouquinho seco a boca, o retrogosto, que lembra o amendoado, né, o burley. Isso sugere o quê? A dominância do burley. Né? Foi uma observação que eu coloquei aqui. Então, no retrogosto me sobressai o burley. Mas essa é uma mistura clássica da Peterson. Famoso o 3P Plug. Uma outra marca que costuma ter bastante tabaco plug é a GLPs, Gregory Peas. Então, lembre-se, né, que quando vocês forem fumar um plug, lembre-se de sempre ter uma faquinha, tá? Só cuidado na hora de cortar. Pode ser uma faquinha de um canivete, alguma coisa assim, que nem essa ferramentinha 3 em 1 aqui para cachimbo. Eu comprei acho que na Inglaterra. Mas era coisa assim, baratinha, não era muito caro não. Ele vem com um raspador, o socador, tem a faquinha, né, que eu te mostrei, e tem mais um que é a ponteira. Tá aqui, ó. E ele vem com a ponteira também, ou para desentupir, né, ó, a parte aqui, o duto, né, do corpo do cachimbo, ou mesmo para perfurar o tabaco, se você... Ó, aqui eu tinha falado que ele está queimando o branco, não sei se vai dar para pegar na imagem, mas ó, ele fica bem branquinho, o plug. Legal, né? Mas é um tabaco gostoso. Ele é bem gostoso.
Mas assim, já de início eu consigo sentir um potencial aqui para dar um nick kick no final se a gente exagerar nesse tabaco. Eu nunca tive nick kick com esse. Por quê? Porque ao saber, inclusive lendo a lata, né, que o próprio fabricante diz é encorpado, então eu já fumo com cuidado. Então é até normal, é interessante. Às vezes eu tenho mais nick kick com tabacos leves, porque aí eu exagero mesmo, do que com esses mais pesados. Então, ó, eu até coloquei aqui e vou falar para vocês, observações, né? Definitivamente não é um tabaco para se fumar o dia todo. Preferencialmente fumar com cadência mais lenta, por ser encorpado e por precisar, né, requerer mais acendidas durante a fumada. Também botei aqui, ó, ele não é um tabaco complexo, a fumada dele costuma ser mais homogênea, né? Fica mais nessa frutado, amendoado. Basicamente isso em termos de aroma. O sabor é o mesmo, eu sinto o sabor do tabaco mais terroso, a fumada inteira. E de preferência fumá-lo após uma refeição boa, né? Uma refeição mais pesada, seja no almoço, seja na janta. Cai bem esse tabaco após a refeição. Ele não está esquentando não, apesar de ter acendido várias vezes, ele não está esquentando. Tudo bem que a gente ainda está, né, no comecinho aqui da fumada, mas... E esse cachimbo ele não tem uma parede muito grossa, então ele dá para sentir quando ele esquenta. Ele ainda está bem, tá morninho, não tá quente não. Então eu vou passar para vocês aqui as minhas avaliações, aqueles 4 itens, né? O primeiro, em termos de corpo, né, de força, né, tanto corpo quanto nicotina, eu dou a ele de médio a encorpado. Não é encorpado, mas também não é um tabaco médio que dá para exagerar, né? Se exagerar, ele pode te dar o nick kick. Eu botei aqui, ó, não me deu o nick kick e também não pega na língua, apesar da gente acender várias vezes, de ele ter um casing, né? O casing, assim, a gente não identifica, deve ser algo, sei lá, algum agente aromatizante mais para deixar esse sabor ou aroma adocicado, frutado, né? O fabricante não diz que tipo de casing que usa, eu também não descobri nas pesquisas na internet. Então ele vai de médio a encorpado. Aromas, né? E os agentes aromatizantes. Bom, os aromas, o que eu senti foi basicamente frutado e o amendoado. Só que o aroma, eu diria que ele é leve, ele é suave em termos de presença. Ou seja, ele não empesteia o ambiente, não fica aquela coisa enjoativa, muito pesada, né? Porém, dá para sentir um pouco, ele é nítido. Então, um aroma suave que você consegue perceber, mas sem ser muito exagerado. Em termos de sabor, né, os sabores do tabaco, o sabor é presente, adocicado e terroso, o que seria basicamente a combinação de Virginias e com Burley. Então, em termos de sabor, ele pegou um pouco mais do que o aroma, então ele vai de suave a médio. E o room note, né, o cheiro que fica no ambiente, para mim, é um room note agradável. Ele é um aroma leve, com a predominância das frutas escuras. Não sinto o cheiro muito forte do queimado no ambiente, tá? Então o ambiente fica levemente frutado e esse aroma ele passa, né? Você abrir a janela, depois de um tempinho já passou, ninguém nem percebe que alguém andou fumando na sala. Então por isso eu digo que um room note dele é agradável. Se ele lembra algum tabaco, eu coloquei aqui, olha. Ele lembra o Dunhill Royal Yacht. Eu não sei, para quem já fumou o Royal Yacht, ele tem aquele aroma, né, de uva passa, de frutas escuras, e ele é um tabaco encorpado, né, mais pesado. Então ele lembra, guardadas as devidas proporções. Claro que o Royal Yacht tem um outro tipo de corte, esse aqui é um plug e tal, mas ele lembra, tá? O Royal Yacht. Que mais? Ele não esquentou o cachimbo, eu anotei aqui, realmente não tá esquentando.
apesar de muitas acendidas, e também não deixou o resquício úmido, ou seja, ele não fez aquele barulhinho de líquido no duto, né? Não precisei colocar o escovilhão, nada, até porque o tabaco está mais seco, né? Talvez, se você pegar um mais úmido, ele pode deixar um pouquinho, vai depender da cadência com a qual você fuma. Pode perceber que quando eu paro para falar um pouquinho, 30 segundos passa, ele já apaga, né? Então dá para perceber que ele é um tabaco que está precisando de um pouco mais de acendidas. Por isso, fumar com uma cadência mais tranquila, tá? Para não ter problemas. E para quem eu recomendo? Bom, eu recomendo a quem curte Burley, quem gosta dessas misturas, né, entre Virginias e Burley, e que já possui uma certa experiência. Por quê? Exatamente por causa dessa cadência. Você tem que revezar entre acender, dar uma puxada mais devagar, uma puxada mais rápida, sem exagerar. E também recomendo para quem tem curiosidade de experimentar um tabaco com esse corte, né? Um tabaco extremamente prensado, que é o corte plug. Ok, pessoal? Então é isso, eu vou ficar por aqui ainda para fumar mais um pouquinho desse tabaco, porque ele está bem gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa avaliação. Se gostaram, procurem lá no site dos nossos parceiros, o cachimbosonline.com, que eles têm lá o Peterson 3P para vender. Caso não tenha, esteja fora de estoque, pode aguardar um pouquinho que eles conseguem trazer para vocês, tá? E também não deixe de visitar também o site dos nossos outros parceiros, que é o pessoal da Tabacaria Nacional, que eles têm lá cachimbos, tem os escovilhões, os acessórios, né, isqueiros, as ferramentinhas, que vocês acham tudo que você precisa para o seu hobby, digamos assim, né? Não é vício, hein? Pelo amor de Deus, não é vício. Para o hobby, que é a arte do cachimbo, tá ok? Então é isso, gente. Se vocês já fumaram esse tabaco, tem alguma opinião sobre ele, diferente ou igual, não deixem de comentar aí embaixo para todo mundo que assiste poder dar uma olhada também e ter mais opiniões a respeito desse tabaco. Não esquece de dar o seu joinha. Um grande abraço a todos e até a próxima.